Era a segunda vez que um filho de imigrante chegava à presidência no Brasil. O primeiro foi Arthur Bernardes. O general Geisel teve os 400 votos da Arena contra 76 dados ao candidato da oposição, Ulisses Guimarães, e 21 abstenções. Tomou posse 2 meses depois de eleito, no dia 15 de março. Seu governo foi o mais longo de 64 para cá, 5 anos completos. Quando começou-se a cobrir Brasília, praticamente não existia matéria política, né? Era o máximo da ditadura, fechada. Toda a matéria, eu me lembro, isso que é uma coisa que vem muito forte, assim, a sensibilidade era altíssima. Tudo tinha que ser dito de uma forma muito cuidadosa, não muito direta. Você não tinha também naquela época comentários de televisão, né? Era realmente mais o factual. Você podia ter até uma matéria um pouco que nas entrelinhas você colocasse algum tipo de interpretação, entendeu? O enterro do Juscelino em Brasília foi um acontecimento, mobilizou a cidade inteira. Aquilo deve ter assustado o regime militar. E eles não puderam fazer nada. Foi uma das maiores coberturas que a Globo já fez lá. Foi pela primeira vez que o povo foi para a rua realmente, em plena ditadura. A gente nunca imaginou que fosse acontecer um lance desse. É curioso que um regime tão poderoso, de repente, ficou totalmente sem ação diante da morte do JK. Porque havia aquele movimento meio espontâneo, a massa na rua. O regime militar acompanhou, assim, meio assustado, mas não teve o poder de cercear. Agora, tinha um peso, e a censura era assim, quanto mais poder e mais popular era a Globo, maior era a pressão. Naquela época, a gente estava vindo de uma ditadura de 2 décadas e a abertura não significava, literalmente, abertura de acesso, como existe hoje. Então, o possível era muito diferente do possível de hoje. O regime militar fechadíssimo durante não sei quantos anos, e aí o Geisel foi ao Japão. Nenhum presidente, até o Geisel, dava entrevista. No Brasil nunca tinha falado, e disse que só falaria lá porque estava no exterior. Falou para um grupo seleto de jornalistas, que foi ao Costa Manso, meu colega falecido. Isso ficou como quase um marco de uma mudança de atitude, uma relação mais fluente, que até então não havia, do general-presidente com a mídia, tá certo? Mas foi muito importante que, de repente, apareça uma imagem de um repórter da Globo entrevistando um presidente da República, de um regime militar, com direito de fazer pergunta. Olha que coisa inovadora. Eu não vi a hora de voltar. Eu cheguei em Kyoto, peguei o trem de volta. Porque não era fita, era filme, né? Para gerar a matéria para o Fantástico. Esta entrevista que deu num trem japonês ao repórter Costa Manso. Acredito que o dia mais feliz para mim será o dia 15 de março de 79, em que eu vou transmitir o governo ao meu sucessor. É a primeira vez que ele fala da intenção dele de conduzir a distensão, a abertura. Mas mesmo depois dessa entrevista, ele deu muito poucas entrevistas. Então é como se a gente estivesse pegando aquele bastão importante que o Costa Manso nos deu e a gente estivesse dando prosseguimento a isso. 3 políticos comentaram o fim do AI-5. Deputado Célio Borja, o fim do AI-5 é um desejo pessoal do presidente Geisel ou ele expressou a vontade da maioria do povo brasileiro? Ambas as coisas. A TV Globo realizou nesse período um trabalho fundamental para a preservação daquilo que nós havíamos avançado em termos democráticos. Foi o fim de uma etapa de quem ninguém terá saudades. Anistia ampla, geral e restrita. Anistia ampla, geral e restrita. Esta manifestação pela anistia ampla, geral e restrita teve um clima diferente das outras manifestações aqui na Cinelândia. Artistas e estudantes cantaram e recitaram poesias no momento em que o Congresso Nacional em Brasília votava no projeto de anistia do governo. Quando a gente tenta, de toda maneira, dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Se iniciava ali um processo de arejamento, que era um processo que o Geisel definiu muito bem como sendo um processo lento e gradual, uma abertura lenta e gradual, que era a expressão que se usava muito na época.
Eu acho que nós acompanhamos bem essa época de anistia, de aprovação da anistia. O importante nesse período é que a gente começou a criar a rotina da cobertura política diária do Congresso. O Congresso esteve reunido durante 8 horas, praticamente ininterruptas, para aprovar o projeto da anistia. Inicialmente, o MDB pediu preferência para a votação do seu substitutivo, que propõe anistia para todos os presos políticos. O requerimento foi colocado em votação e derrotado na Câmara por 209 votos contra 195. Era tudo novo. Novo até para os políticos que estavam no Congresso, começarem a se ver diariamente no Jornal Nacional. Acompanhar um PMDB que crescia, uma oposição que crescia, começava a ter voz e começava a ter voto também. E um governo já amedrontado pela perspectiva de um crescimento muito significativo da oposição e que pudesse representar algum tipo de ameaça àquele poder militar ali estabelecido. As galerias estavam cheias desde cedo, vaia de um lado, aplauso do outro. Aliás, antes do Congresso abrir, às 7 da manhã, muitos lugares já estavam lotados. A presença de populares aqui na galeria foi o primeiro assunto discutido lá embaixo no plenário. O MDB reclamou que muitos soldados à paisana teriam chegado ao Congresso mais cedo para ocupar os lugares na galeria. Vieram a Brasília representantes de comitês pró-anistia de vários estados do Brasil. Embora o MDB já tivesse anunciado que aprovaria o projeto do governo, eles vieram acompanhar a votação de emendas que ampliavam a anistia. Abriu uma interlocução e nós tínhamos que nos capacitar para fazer isso, para levar essa perspectiva, essa possibilidade ao conjunto da opinião pública, da sociedade brasileira, porque sem o engajamento, sem o mínimo de crença, de adesão da sociedade brasileira a esse processo, ele tendia a naufragar. Dona Maria da Conceição de Figueiredo Souza tem 73 anos, 8 filhos, um dos quais está no exílio desde 1964. Trata-se de Herbert José de Souza, irmão de Henrique Souza Filho, o jornalista em fio. Dona Maria, como a senhora se sente hoje com a aprovação pelo Congresso deste projeto de anistia que trará de volta o seu filho? Eu gostaria de dizer que, embora eu esteja muito contente, eu estou muito triste ainda por causa dos outros que ainda estão, que não vão alcançar essa anistia, que estão sofrendo, fazendo greve de fome. Atualmente, Herbert, filho de Dona Maria, ou Betinho, como é conhecido entre os familiares, que é sociólogo e economista, está dando aulas no México. Jornal Nacional, São Paulo. A Globo começa a acompanhar esse movimento, fazendo matérias sobre a abertura nos jornais da noite. Nós começamos a cobrir o exterior com objetivo interno. Então, as belas coberturas que a gente fazia, eleição nos Estados Unidos, era o processo democrático, não era a eleição nos Estados Unidos. A Revolução dos Cravos era a rebelião contra a ditadura do Salazar. Franco na Espanha. Nós sabíamos que tudo isso, o alvo principal era a abertura, a conscientização da sociedade brasileira para a abertura política. Chego para reaprender com o povo brasileiro o seu cotidiano. Estas foram as primeiras palavras do ex-deputado Márcio Moreira Alves, que desembarcou hoje de manhã aqui no Rio. Ele estava no exílio há mais de 10 anos. Então foi um período de festa e de emoção. Todo dia no Galeão, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Congonhas, chegavam exilados de Buenos Aires, da Europa, de Nova York, do México. Só voltaria ao Brasil. Declarei no exterior que só voltaria ao Brasil se tivesse liberdade de falar. Se tivesse liberdade de falar. Porque esta é a única arma de que disponho. Porque esta é a única arma que disponho. E volto para falar. E volto para falar. Talvez não aquilo que convém a muitos. Talvez aquilo que convém a muitos. A muitos daqueles poucos. Muitos daqueles poucos que nos dominam. Que nos dominam. Mas isto é colaboração. É uma colaboração que veio dar, inclusive, a eles. Que veio dar, inclusive, a eles. Apontando os erros. Apontando os erros. Estes 15 anos. 15 anos. Em que uma tecnocracia se arma.
marginalizou a maioria do nosso povo. A partir daí a gente começou a cobrir o dia a dia dessas figuras anistiadas. Foi muito importante porque a Globo também entrou nessa cobertura e ela era tolerada pelo regime militar porque seria um contrassenso. Anistiar, permitir que os caras voltassem para o Brasil e depois ficar tolhendo opinião. Criou-se nesses anos uma liderança nova no Brasil, forjada na luta dos sindicatos, forjada na luta política. O regime militar passou a ter que conviver com personas não gratas até aquele momento, né? O bimotor que levou o ex-governador e a mulher dele, Dona Neuza, desceu na fazenda da família Goulart. De lá, o ex-governador Brizola foi para o cemitério de São Borja, onde visitou os túmulos dos ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. Para este reencontro venho deste nosso longo exílio, com o coração cheio de saudades, mas limpo de ódios. Não me considero um ressentido, nem trago quaisquer pretensões. O que me cumpre tão rapidamente possível é assimilar as novas realidades para ser útil à nossa causa e ao nosso povo. Já tinha raiado, de certa maneira, o sol da liberdade, quer dizer, não havia mais restrições à cobertura. E o Brasil inteiro acompanhava com emoção esses acontecimentos.